Civil. As informações dos meios policiais de Uberaba e região. Deu BO, aqui nas 7 Colinas, 101.7 FM. 6:37, 6:37, todas as quintas-feiras nós temos a participação da doutora Alessandra de Carvalho Abraão Salum, ela que é psicóloga lá do consultório Psicociente. Eu sempre cometo esse erro, perdão, do consultório Psicociente, e ela está hoje participando conosco, trazendo aqui uma forma de entendermos um pouco mais sobre uma situação muito grave que aconteceu com um amigo, e até uma situação que a gente assim se pergunta, será que isso pode acontecer com a gente? Por que não? É um fator muito interessante até. No mundo em que nós passamos por uma pandemia, algo até então nunca tinha ocorrido para essa humanidade, para esse momento de vida, e eis que nessa pandemia fomos obrigados a nos isolar de certa forma. E a pergunta que fica após esse isolamento, após esse fator de convivência que geralmente é comum e inerente ao ser humano, a pergunta que fica é: você está bem? Você se sente bem ao estar em meio a uma multidão? Um jovem rapaz nos procurou para dizer que estava em um evento profissional, uma feira de negócios, quando veio alguns medos, angústias e série de situações e sentimentos que o fez ficar bloqueado, parado. A pergunta é: seria síndrome do pânico ou algo mais? Doutora Alessandra, bom dia, seja bem-vinda novamente aqui no programa Deu BO. Bom dia, David, bom dia, Juliano, e a todos os ouvintes. Que saudade de falar com vocês, e que importante essa pergunta de hoje. Esse receio que o nosso ouvinte trouxe, né, de locais abertos, locais com multidões, né, com um grande número de pessoas, é um sintoma comum que pode estar relacionado ou com uma síndrome do pânico, se isso se tornar frequente, ou pode ser um sintoma de uma fobia social que nós denominamos agorafobia. Só que para chegar ao diagnóstico da agorafobia ou mesmo da síndrome do pânico, nós precisamos ficar atentos, porque o sintoma precisa estar acontecendo já há algum tempo, né? Precisa ter pelo menos uns 6 meses de episódios recorrentes em que ele esteve em locais como cinema, shopping ou praça pública, feira, e se sentiu constrangido, oprimido, angustiado por estar nesse ambiente e ter uma sensação de medo, né? Isso é um sintoma relacionado com ansiedade, e é importante procurar ajuda, porque se a gente não trata desse tipo de limitação que vai se impondo por conta do medo, nós começamos a abrir mão de várias questões da nossa vida. A gente começa a diminuir os nossos encontros sociais, as nossas interações com amigos, familiares. Nós diminuímos a nossa condição de desenvoltura profissional, porque às vezes a gente vai evitar ir em alguma reunião de trabalho, em alguma situação, e isso pode comprometer o nosso rendimento, e fora considerar o nosso mundo interno, né? Porque toda vez que a gente dá espaço para o medo, ele coloniza mais um espacinho dentro da nossa mente. Então o medo fica do tamanho que a gente deixar que ele seja. Se a gente lutar contra ele, ele fica pequeno. Se a gente der brecha, ele toma conta do nosso pensamento.
Então, uma coisa importante a considerar aí, né, para esse ouvinte que mandou essa questão, é justamente ele buscar uma ajuda, né, uma orientação psicológica, para que juntos, ele e o terapeuta, consigam encontrar qual é o fator, né, qual é o elemento da vida dele que está sendo um estressor, uma fonte de ansiedade, de estresse, de descontentamento, e que acaba que num nível inconsciente fica ali guardadinho. Ele pode às vezes nem ter noção que essa coisa causa tamanho estrago nele, mas diante de uma situação aí em que ele passa por um outro estresse, que é o estresse de estar em público, né? A mente dele faz o link entre esse estresse e o estresse que está incomodando ele de forma inconsciente, né? Que está ali reprimido. Então são coisas assim, são assuntos para tratar em terapia, e eu acho que é uma dica interessante aí para outras pessoas, porque muita gente, a gente percebe que tem esses medos, né, essas situações aí de fobia, e vão deixando, vão se acomodando, falar, não, foi só um mal-estar, era um dia que eu estava indisposto emocionalmente, foi um dia que eu estava de mau humor, ou que eu acordei com o pé esquerdo, e aí a gente acaba deixando que esses sintomas se instalem dentro da nossa mente e tomem conta de um espaço grande. Quando a gente, se dá conta do que está acontecendo, a gente já deixou de sair com as pessoas, a gente já está trancado em casa, já estamos nos privando de uma série de experiências que seriam prazerosas, produtivas, gratificantes. Então é importante sim buscar ajuda, tentar entender o que isso está representando, qual é a mensagem que a sua mente, que o seu cérebro está comunicando para você, impondo essa limitação social, né? E isso serve não só para esse sintoma específico que o ouvinte mandou para a gente, mas para qualquer sintoma relacionado com ansiedade, né? E aí a gente coloca aí uma gama gigante de sintomas que podem estar ligados a um outro transtorno, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? O TOC. E aí a gente vê lavar a mão, conferir a porta, se fechou ou não, conferir se desligou o ferro da tomada, se desligou o gás do fogão, tomar vários banhos por dia, contar as coisas, conferir demais as coisas que está fazendo. E é o mesmo raciocínio dessa questão das limitações de ambientes públicos, de ambientes sociais. Tem a ver com ansiedade e normalmente tem um recadinho aí que a mente está passando através desse sintoma. O que a gente precisa agora é identificar que recado é esse, como conduzir para solucionar o problema que de fato nos incomoda. Porque resolvendo o problema, o sintoma desaparece. Não adianta eu querer uma solução mágica, uma questão rápida, tipo, vou fazer 3 sessões, 5 sessões, só para aprender a lidar com esse medo. Beleza, a pessoa pode até aprender a lidar com o medo, mas normalmente a gente costuma brincar no consultório, né? O sintoma anda, ele vai mudando de lugar. Se você, por exemplo, tem um medo de elevador, você faz umas terapias de aproximação do estímulo aversivo, né? Você aprende a entrar no elevador, aprende a andar de elevador e aprende a enfrentar esse medo, mas sem entender o que representa dentro de você o medo de elevador, tudo bem, você pode dar conta de andar de elevador, mas daqui a pouco você não está andando de avião. Ou não está, entrando num carro, né? Eu já tive paciente que não anda de carro, porque se sente desconfortável. Então, assim, o sintoma anda e cresce. Então, é importante que a gente tenha esses cuidados, principalmente agora, né, que é Setembro Amarelo, a gente está falando tanto de cuidados com saúde mental, de prevenção a situações de angústia, que podem levar uma pessoa ao autoextermínio, e às vezes a gente acaba desconsiderando essas pequenas queixas,
né? E pensando que as coisas, quando se trata de mundo mental, começam grandes. E não, né? A doença mental é uma coisa silenciosa, é como se fosse pressão alta, né? A gente não começa a ser hipertenso já com a pressão lá nas alturas. A gente começa ali com uma pequena desordem que vai crescendo silenciosamente. E no mundo mental é do mesmo jeito. Às vezes é um sintoma pequeno, às vezes que muitas pessoas poderiam considerar insignificante, uma bobagem, mas que se a gente não trata, se a gente não compreende, não aprende a lidar, esse sintoma vai atraindo outros e outros e outros, e as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje, lembrando, né, que nós estamos no Setembro Amarelo e a gente precisa falar sobre buscar ajuda, né? Lembrem-se sempre que vocês não estão sozinhos, que vocês são fortes e que conseguem sim enfrentar as dificuldades da vida, que existe saída para além do autoextermínio, da aniquilação, de pensar que nada vai ter solução. Em casos de urgência, não deixem de ligar para o 188, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Lá vocês vão encontrar equipes treinadas para acolher as angústias de vocês e dar orientações e encaminhamentos necessários, tá? E em casos menos graves, em casos que não estejam tão angustiados, a gente tem aí serviços públicos, né, políticas públicas de saúde mental na cidade, tem as universidades que têm curso de psicologia que fornecem atendimento gratuito e tem também vários consultórios na cidade que, principalmente agora no mês de setembro, fazem atendimentos a valor social, abrem plantão psicológico, abrem uma série de serviços, tá? E eu deixo aqui o contato do meu consultório, que é o Psicociente, que fica lá na Rua Vigário Silva, 1332, e podem nos chamar pelo WhatsApp que a gente vê as melhores condições para ajudar vocês dentro das angústias de vocês e ajudá-los a pensar essas questões. Nós somos uma equipe de 10 psicólogos e estamos à disposição para ajudar como pudermos, tá? Podem nos chamar no WhatsApp 99638-9639. Um abraço a todos, se cuidem e até semana que vem. Pois bem, 6h48. Obrigado, doutora Alessandra. Mais uma vez o WhatsApp da doutora Alessandra, da Psicociente, 99638-9639. 99638-9639.